Imagine por um momento que você está no comando de uma operação naval no meio do Oceano Pacífico, em pleno ano de 1943. As águas estão agitadas, o céu carregado de nuvens escuras ameaça tempestade e no horizonte uma frota inimiga se aproxima com toda a sua força destrutiva. Agora imagine que, em questão de minutos, uma decisão mudará para sempre o destino de centenas de homens e testará os limites da lealdade humana. Esta é a história real do almirante James Morrison e de como sua própria tripulação desafiou todas as ordens superiores para fazer o que era certo. Era uma manhã fria de novembro, quando o USS Valiant cortava as águas do Pacífico Sul, comandado pelo experiente almirante James Morrison. Morrison era conhecido em toda a Marinha Americana por sua estratégia brilhante e principalmente por nunca abandonar um homem sequer. Aos 52 anos, ele havia participado de mais de 20 batalhas navais e era respeitado tanto por seus superiores quanto por seus subordinados. Mas naquela manhã, ele não fazia ideia de que enfrentaria o maior teste de sua carreira. A bordo do Valiant estavam 850 homens, todos veteranos de guerra que confiavam cegamente em Morrison. O capitão Thomas Bradley, braço direito do almirante há mais de 10 anos, observava o horizonte com binóculos quando avistou algo que fez seu sangue gelar. "Almirante, temos movimento a nordeste", disse Bradley, passando os binóculos para Morrison. O que eles viram era aterrorizante. Uma frota japonesa composta por 3 couraçados, 5 cruzadores e uma dezena de contratorpedeiros se aproximava em formação de combate. Morrison sabia que estava em desvantagem numérica brutal. Seu pequeno grupo de 5 navios não tinha a menor chance contra uma força daquele tamanho. Mas ele também sabia que sua missão era proteger um comboio de suprimentos essenciais que seguia algumas milhas atrás. Se ele recuasse agora, centenas de soldados americanos morreriam de fome e falta de munição. A decisão estava tomada. Eles lutariam. "Atenção, tripulação!" A voz de Morrison ecoou pelos alto-falantes do navio. "Temos pela frente uma batalha que testará nossa coragem e nossa honra. Não vou mentir para vocês. Estamos em desvantagem. Mas lembrem-se de uma coisa. Não lutamos apenas por nossa pátria. Lutamos pelos homens que estão ao nosso lado. E eu prometo a cada um de vocês que, enquanto eu respirar, nenhum de vocês será abandonado." A primeira salva de canhões japoneses cortou o ar às 09h15. Os projéteis passaram zunindo sobre o Valiant, criando colunas d'água de mais de 30 metros de altura. Morrison ordenou resposta imediata e os canhões americanos começaram a trovoar. A batalha havia começado e seria uma das mais sangrentas da guerra no Pacífico. O USS Charleston, um dos navios da esquadra de Morrison, foi o primeiro a ser atingido. Um projétil de 16 polegadas perfurou seu casco como se fosse papel, causando uma explosão que matou instantaneamente 40 marinheiros. Morrison viu pela fumaça negra que subia do Charleston e sentiu uma dor no peito. Eram homens sob seu comando, homens que confiaram nele para trazê-los de volta para casa. Durante 2 horas, a batalha se intensificou. Os japoneses tinham superioridade em números, mas Morrison compensava com estratégia. Ele ordenou manobras arriscadas, fazendo seus navios dançarem entre os projéteis inimigos como se estivessem executando uma coreografia mortal. O capitão Bradley admirava a frieza do almirante. Mesmo sob fogo pesado, Morrison mantinha a voz calma e as decisões precisas. Mas a sorte começou a mudar quando o USS Detroit explodiu após receber 3 impactos diretos. Morrison assistiu horrorizado enquanto o navio se partia ao meio, levando consigo 400 homens corajosos. Naquele momento, algo mudou em seu rosto. Bradley notou que o almirante apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. "Malditos!" murmurou Morrison entre os dentes.
Era então que chegou a ordem que mudaria tudo. O rádio crepitou e a voz do comandante supremo da Frota do Pacífico ecoou na ponte de comando. Almirante Morrison, ordem direta do alto comando. Retire suas forças imediatamente. Repito, retirada imediata. O comboio será sacrificado. Morrison ficou em silêncio por longos segundos, olhando para a carnificina ao seu redor. O Charleston estava afundando lentamente, mas ainda havia sobreviventes na água. O Detroit havia se transformado em destroços flutuantes, mas alguns homens ainda gritavam por socorro. E agora queriam que ele simplesmente fugisse? Almirante? Bradley perguntou, vendo a hesitação de seu comandante. São ordens diretas, senhor. Morrison olhou para Bradley, depois para sua tripulação, que aguardava instruções. Todos eles sabiam o que significava desobedecer uma ordem direta em tempo de guerra. Era corte marcial na melhor das hipóteses, fuzilamento na pior. Mas Morrison também sabia que não conseguiria viver consigo mesmo se abandonasse aqueles homens. Negative Comando Central, respondeu Morrison ao rádio. Ainda temos homens na água. Não abandonaremos nossa posição. A resposta veio imediata e furiosa. Almirante Morrison, esta é uma ordem direta. Retire-se imediatamente ou será considerado insubordinado. Morrison desligou o rádio e se virou para sua tripulação. Senhores, disse ele com voz firme, acabamos de desobedecer uma ordem direta. Qualquer um que quiser pode abandonar o navio nos botes salva-vidas. Não julgarei ninguém que escolher salvar a própria vida. Nenhum homem se moveu. Nenhum só. O silêncio na ponte de comando durou apenas alguns segundos, mas para Morrison pareceu uma eternidade. Então, o capitão Bradley deu um passo à frente e disse com firmeza: Almirante, seus homens não o abandonarão hoje. Nem nunca. Um murmúrio de concordância percorreu toda a tripulação. Morrison sentiu um nó na garganta. Em 30 anos de serviço militar, nunca havia presenciado tamanha demonstração de lealdade. Mas a realidade da situação logo voltou a bater forte. Os japoneses haviam percebido que os americanos não estavam recuando e intensificaram o ataque. O couraçado inimigo, Yamashiro, uma verdadeira fortaleza flutuante, direcionou todos os seus canhões principais para o Valiant. Morrison sabia que seu navio não suportaria um ataque concentrado daquela magnitude. Capitão Bradley, ordene manobra evasiva padrão Charlie 7, gritou Morrison sobre o barulho ensurdecedor dos canhões. E prepare os torpedos para ataque de proximidade. Era uma jogada desesperada, aproximar-se o suficiente dos navios japoneses para lançar torpedos, mesmo sabendo que isso os colocaria no alcance mortal da artilharia inimiga. Enquanto o Valiant cortava as ondas em direção à frota japonesa, Morrison olhou para trás e viu algo que partiu seu coração. O USS Charleston finalmente havia cedido ao peso da água que entrava por seus cascos perfurados e estava desaparecendo sob as ondas. Mas ainda havia dezenas de homens na água, agitando os braços desesperadamente, gritando por ajuda que talvez nunca chegasse. Almirante, disse o jovem tenente Roberts, responsável pelas comunicações. Estou recebendo múltiplas chamadas de socorro dos sobreviventes do Charleston. Eles estão pedindo resgate imediato. A voz do tenente tremia. Ele mesmo tinha apenas 22 anos e aquela era sua primeira batalha real. Morrison fechou os olhos por um momento. Cada fibra de seu ser gritava para que ele voltasse e salvasse aqueles homens. Mas se fizesse isso agora, exporia o Valiant ao fogo concentrado de toda a frota japonesa. Era um dilema impossível. Salvar os homens que estavam morrendo na água ou proteger os 850 homens que ainda estavam vivos em seu navio. Foi então que aconteceu o impensável.
Um projétil japonês de 14 polegadas atingiu diretamente a ponte de comando do USS Portland, o navio almirante da pequena frota americana. Morrison assistiu horrorizado através de seus binóculos, enquanto a explosão destroçava completamente a estrutura de comando. O contra-almirante William Hayes, comandante da operação e superior direto de Morrison, estava naquele navio. "Senhor!" gritou Bradley. "O Portland está pedindo socorro. A ponte foi destruída e eles perderam o comando." A ironia da situação era cruel. Agora Morrison, que havia desobedecido ordens para salvar seus homens, era o único oficial sênior ainda capaz de comandar a operação. Mas o destino tinha uma carta ainda mais cruel para jogar. Às 11h47, quando Morrison estava concentrado em coordenar um ataque conjunto dos navios restantes, o impensável aconteceu. Um torpedo japonês, lançado por um submarino que ninguém havia detectado, atingiu o Valiant bem na sala de máquinas. A explosão foi devastadora. Morrison foi arremessado contra a parede da ponte de comando, batendo a cabeça com força suficiente para deixá-lo atordoado. Quando recuperou a consciência alguns segundos depois, viu que metade de sua tripulação estava ferida e que o navio estava começando a inclinar perigosamente para estribordo. "Relatório de danos!" gritou Morrison, limpando o sangue que escorria de um corte em sua testa. O engenheiro-chefe Murphy chegou correndo, com o uniforme rasgado e o rosto enegrecido pela fumaça. "Almirante, a sala de máquinas foi completamente destruída. Perdemos propulsão e temos uma brecha enorme no casco. Estamos fazendo água rapidamente." Morrison sentiu o mundo desabar ao seu redor. Sem propulsão, o Valiant era basicamente um alvo parado no meio de uma batalha naval. E com a água entrando rapidamente, tinham no máximo 1 hora antes que o navio afundasse completamente. "Quanto tempo temos?" perguntou Morrison, tentando manter a voz firme para não demonstrar desespero à sua tripulação. "Com sorte, 45 minutos antes de irmos para o fundo", respondeu Murphy com brutal honestidade. Foi nesse momento que Morrison tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele se dirigiu ao sistema de comunicações interno e falou para toda a tripulação: "Atenção, homens do Valiant! Nosso navio está seriamente avariado e não temos muito tempo. Vou ordenar abandono do navio. Quero que todos se dirijam calmamente aos postos de abandono e embarquem nos botes salva-vidas." A tripulação começou a se movimentar com a disciplina típica da Marinha Americana, mas Morrison notou algo perturbador. O capitão Bradley não havia se movido. Na verdade, ele estava olhando fixamente para o almirante com uma expressão que Morrison nunca havia visto antes. "Capitão Bradley", disse Morrison, "você ouviu a ordem. Prepare-se para abandono do navio." Bradley deu um passo à frente e disse algo que deixou Morrison completamente sem palavras. "Almirante, com todo o respeito, o senhor está ferido e em estado de choque. Não posso permitir que tome decisões precipitadas." Morrison olhou para Bradley como se estivesse vendo um fantasma. "Capitão, você está questionando minhas ordens?" "Estou questionando sua condição para comandar, senhor", respondeu Bradley com firmeza. "O senhor levou uma pancada forte na cabeça. Precisa de atendimento médico imediato." A tensão na ponte de comando era palpável. Toda a tripulação presente parou o que estava fazendo para presenciar aquele confronto entre dois homens que sempre foram inseparáveis. Morrison sentiu uma mistura de raiva e confusão. Será que Bradley estava certo? Será que a pancada havia afetado seu julgamento? Mas antes que pudesse responder, o jovem tenente Roberts interrompeu com urgência. "Senhores, temos um problema maior. Os japoneses perceberam que estamos imobilizados e estão concentrando fogo em nossa posição. Temos múltiplos projéteis se aproximando." Morrison olhou pela janela da ponte e viu algo aterrorizante. Pelo menos 6 navios japoneses haviam direcionado seus canhões principais para o Valiant.
Era questão de segundos antes que uma chuva mortal de projéteis transformasse seu navio em destroços. "Todos no chão!" gritou Morrison. A primeira salva atingiu a água a apenas 50 metros do Valiant, criando colunas d'água que molharam toda a ponte de comando. A segunda salva passou zunindo sobre suas cabeças, mas Morrison sabia que a terceira não erraria. Os artilheiros japoneses estavam ajustando a mira. Foi nesse momento de desespero total que Morrison ouviu algo que mudou tudo. O som distante de motores de navio se aproximando rapidamente. Ele pegou seus binóculos e olhou na direção do som. O que viu o fez questionar se não estava mesmo sofrendo de alucinações devido à pancada na cabeça. 3 contratorpedeiros americanos estavam se aproximando a toda velocidade, cortando as ondas como balas. Mas não eram navios quaisquer. Morrison reconheceu imediatamente as insígnias. Era o USS Thompson, USS Rodrigues e USS Mackenzie, todos navios que faziam parte da frota que havia recebido ordens expressas de retirada. Bradley pegou os binóculos das mãos de Morrison e confirmou o que ambos estavam pensando. "Almirante, eles desobedeceram às ordens. Eles voltaram para nos buscar." Morrison sentiu suas pernas fraquejarem ao perceber o que estava acontecendo. Aqueles 3 contratorpedeiros não apenas desobedeceram ordens diretas de retirada, como também voltaram deliberadamente para uma zona de combate onde a derrota parecia certa. Era um ato de insubordinação que resultaria em corte marcial para todos os comandantes envolvidos, mas também era a demonstração mais pura de lealdade militar que Morrison havia presenciado em toda sua carreira. O rádio crepitou e a voz familiar do comandante Mike Bulldog Sullivan, do USS Thompson, ecoou na ponte. "Valiant, aqui Thompson. Viemos buscar vocês, almirante. Preparem-se para a evacuação de emergência." Morrison pegou o microfone com mãos trêmulas. "Thompson, vocês receberam ordens de retirada. Por que voltaram?" A resposta de Sullivan veio carregada de emoção. "Senhor, com todo respeito, nenhum de nós conseguiria viver sabendo que abandonamos o melhor comandante que a Marinha já teve. Seus homens não o deixarão para trás hoje." Lágrimas rolaram pelo rosto machucado de Morrison. Em mais de 30 anos de serviço, ele havia salvado centenas de vidas, tomado decisões impossíveis e sempre colocado seus homens em primeiro lugar. Agora, pela primeira vez, eram eles que estavam salvando ele. Mas a situação ainda era desesperadora. Os japoneses haviam percebido a chegada dos reforços americanos e intensificaram o bombardeio. O Valiant estava afundando rapidamente, com água já chegando ao convés principal. Morrison sabia que tinham no máximo 10 minutos antes que o navio desaparecesse completamente sob as ondas. "Capitão Bradley", ordenou Morrison, "coordene a evacuação imediata. Quero todos os feridos nos primeiros botes. E quero que você vá no primeiro grupo também." Bradley olhou para Morrison com determinação. "Almirante, o senhor sabe que um capitão não abandona o navio antes de seu comandante. E eu não vou começar hoje. Essa é uma ordem direta, capitão. E eu a estou desobedecendo, senhor. Assim como o senhor desobedeceu às ordens de retirada para salvar nossos homens." Morrison percebeu que não adiantaria discutir. Bradley estava tão determinado quanto ele havia estado 2 horas antes, quando escolheu ficar e lutar em vez de fugir. Era impressionante como a lealdade podia ser contagiosa. O USS Thompson se aproximou perigosamente do Valiant, navegando entre as colunas d'água criadas pelos projéteis japoneses. O comandante Sullivan estava executando uma manobra extremamente arriscada. Aproximar 2 navios em plena batalha naval era como dançar no fio da navalha. Um erro de cálculo de poucos metros resultaria na colisão e destruição de ambos os navios. "Preparem cabos de amarração!" gritou Bradley.
Vamos fazer a transferência de pessoal pelo método Alpha 7. O método Alpha 7 era uma técnica de evacuação de emergência que Morrison havia desenvolvido anos antes, mas que nunca havia sido testada em combate real. Consistia em esticar cabos entre os dois navios e fazer os marinheiros deslizarem de um para o outro usando roldanas improvisadas. Era perigoso, mas era a única maneira de evacuar rapidamente uma tripulação numerosa. Os primeiros grupos de feridos começaram a atravessar. Morrison assistia com o coração apertado enquanto seus homens deslizavam pelos cabos a 15 metros de altura sobre as águas agitadas do Pacífico. Alguns estavam tão feridos que precisavam ser amarrados às roldanas para não caírem. Foi durante essa operação de resgate que aconteceu algo que Morrison nunca esqueceria. O jovem tenente Roberts, que havia passado toda a batalha transmitindo ordens com profissionalismo admirável, se aproximou do almirante e disse: "Senhor, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, tenente." "O senhor tem família esperando em casa?" Morrison pensou em sua esposa Martha e em seus 2 filhos, David e Sarah. "Tenho sim, uma esposa maravilhosa e 2 filhos que são minha vida." Robert sorriu, mesmo com o rosto machucado pela batalha. "Então, é por isso que o senhor nunca nos abandona. O senhor sabe o que significa ter alguém esperando você voltar para casa." Morrison sentiu um nó na garganta. Naquele momento, compreendeu que sua tripulação não o seguia apenas por disciplina militar, mas porque reconheciam nele alguém que verdadeiramente se importava com suas vidas. Era uma responsabilidade enorme, mas também era a maior honra que um comandante poderia receber. Enquanto a evacuação continuava, os 3 contratorpedeiros de resgate começaram a revezar seus ataques contra a frota japonesa, criando uma cortina de fumaça e confusão que dificultava a pontaria inimiga. O USS Rodrigues lançou uma série de torpedos que forçaram o couraçado Yamashiro a fazer manobras evasivas, interrompendo temporariamente o bombardeio contra o Valiant. "Almirante!" gritou o sargento Murphy. "Última leva de evacuados! O senhor precisa ir agora!" Morrison olhou ao redor da ponte de comando que havia sido sua casa por tantos anos. As paredes estavam crivadas de estilhaços, os equipamentos destruídos e a água do mar já chegava aos tornozelos. Em poucos minutos, tudo aquilo estaria no fundo do oceano. "Vamos, almirante!" insistiu Bradley. "Não podemos esperar mais." Morrison deu uma última olhada em sua cabine, onde guardava as fotos da família e as condecorações de uma carreira inteira dedicada ao serviço militar. Tudo seria perdido, mas seus homens estariam salvos. Era uma troca que ele faria 1000 vezes. A travessia pelos cabos foi a mais longa da vida de Morrison. Enquanto deslizava em direção ao USS Thompson, ele olhou para baixo e viu o Valiant começando a inclinar drasticamente. O navio que havia sido seu lar estava morrendo, mas levava consigo a certeza de que nenhuma vida havia sido perdida desnecessariamente. Quando finalmente pisou no convés do Thompson, Morrison foi recebido com aplausos de toda a tripulação. Homens machucados, exaustos pela batalha, ainda encontraram energia para demonstrar seu respeito pelo comandante que havia arriscado tudo para salvá-los. O comandante Sullivan se aproximou e fez continência. "Almirante, todos os 847 sobreviventes do Valiant estão a bordo dos 3 navios. Missão cumprida, senhor." Morrison retribuiu a continência com lágrimas nos olhos. "Comandante Sullivan, vocês desobedeceram ordens diretas para me salvar. Sabem o que isso significa?" Sullivan sorriu. "Sim, senhor. Significa que fizemos a coisa certa." Naquele momento, Morrison compreendeu algo fundamental sobre liderança e lealdade. Não se tratava apenas de dar ordens ou seguir protocolos militares. Tratava-se de criar laços humanos tão fortes
que homens estivessem dispostos a arriscar suas próprias carreiras e vidas para fazer o que sabiam ser moralmente correto. 6 meses depois, em uma cerimônia solene no Pentágono, Morrison recebeu a Medalha de Honra do Congresso por sua bravura na Batalha do Pacífico Sul. Mas, para ele, a verdadeira honra havia sido descobrir que seus homens o amavam tanto quanto ele os amava. O comandante Sullivan, o capitão Bradley e todos os outros oficiais que desobedeceram ordens para participar do resgate também foram condecorados. Suas ações foram oficialmente reconhecidas como insubordinação justificada em nome da preservação de vidas humanas. Um precedente legal que mudaria para sempre os protocolos de resgate da Marinha Americana. Morrison serviu por mais 15 anos após aquele dia, mas nunca esqueceu a lição mais importante de sua carreira. Verdadeira liderança não se mede pela capacidade de dar ordens, mas pela capacidade de inspirar outros a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E você, que assistiu a esta história até o final, presenciou algo raro. O momento em que a lealdade humana supera qualquer ordem militar. Quando homens comuns fazem escolhas extraordinárias pelo simples motivo de que é a coisa certa a fazer. Se esta história te emocionou tanto quanto me emocionou contá-la, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais que mostram o melhor e o pior da natureza humana. E não esqueça de assistir ao próximo vídeo sobre a batalha naval mais brutal da Segunda Guerra Mundial, onde você descobrirá como um simples marinheiro salvou mais de 200 vidas em uma única noite. Até a próxima. E lembrem-se, às vezes, desobedecer pode ser o ato mais corajoso que alguém pode fazer.